bom estar com vocês em mais um bate-papo na União, aqui direto da 96.5, na rádio que faz parte da sua vida. Hoje, primeiro domingo de Quaresma. Eu, pastor Flávio, aqui de Blumenau. E eu estou falando aqui de Florianópolis, sempre esperando esse momento tão especial para ter um contato com vocês e também com os nossos ouvintes, como o Flávio bem expressou aqui da nossa Rádio União. Vamos conversar um pouquinho hoje, e o assunto é bom, hein? Bom dia, gente. É uma alegria estar com vocês aqui na Rádio União, pastor Flávio, pastor Renato, e com você, meu amigo, minha amiga ouvinte. E esse tema é muito legal. Eu sou o pastor Alain, aqui de Rodeio 12, e vamos falar um pouco sobre a Quaresma. Quaresma traz muita lembrança, eu imagino, né, Renato e Flávio? Para mim, traz algumas lembranças da infância, né, o final da Quaresma, quando a gente se aproxima de Domingo de Ramos, na semana da Páscoa, alguns costumes diferentes em casa com a alimentação, mas penso que vale lembrar que é um tempo bastante significativo. Na última quarta-feira, iniciamos esse tempo especial do calendário litúrgico, na quarta-feira de cinzas, um tempo para reflexão, um tempo que vai nos apontando para o caminho da cruz. E hoje de manhã ainda havia postagem de um colega no Facebook dizendo que seria desesperador se a gente não soubesse daquele domingo, aquele domingo, né? Então vamos lá, vamos entrar nesse tema. O que nos lembra essa Quaresma? É verdade. Olha, lembra muitas coisas do passado, da infância, porque meu pai e minha mãe eram daqueles que iam no culto sempre, né? Aí eu lembrava que até o culto ele era mais triste na época da Quaresma. Era uma coisa bem interessante, né? Assim, no sentido assim de pouca música, não tinha... cantava o Aleluia, né? Na liturgia antiga, que tinha todas aquelas respostas, né? Aí não tinha. Sim. Nessa época não tinha essas respostas todas da comunidade, né? Então era mais um lugar para você ir ouvir, não era nem tanto para participar. Olha como é interessante, né? Interessante o exercício, né? Que a liturgia levava a esse exercício. Sabe que eu tenho o hábito ainda de não usar nem hinos e nem aquela antífona do Aleluia para a aclamação do Evangelho. Isso eu ainda faço hoje na celebração dos cultos. Ainda brinquei de uma forma muito séria no final de semana, no dia 14, no sábado à noite, e no domingo, dia 15, quando celebrei, dizendo, vamos, nesse tempo agora, nos encaminhando para o tempo da Quaresma, vamos aclamar o Evangelho pela última vez com o Aleluia. E penso que é um tempo que a liturgia deve nos fortalecer nisso, de nos incentivar a escutar, né? E como está difícil escutar, né? Tanto barulho, né? No nosso dia a dia, na sociedade, tantas discussões, polarizações, e a Quaresma vem com esse propósito, não só agora, mas sempre na liturgia da igreja, de fazer a gente pensar na própria vida. Eu sempre usei a imagem do caminho para falar da Quaresma. Quaresma é como uma caminhada, sabe? Quando eu estou um pouco nervoso, ansioso, eu sou uma pessoa meio ansiosa, eu tenho essa mania, né? Nem sempre a gente controla. E quem é ansioso, por vezes, é muito metódico. E quem é metódico, por sua vez, quando uma coisa sai do nosso plano, do nosso trilho, daquilo que a gente traçou como meta, ou aquilo que a gente planejou, às vezes até coisas do dia a dia, de repente mudou o horário, a gente já dispara esse gatilho da ansiedade. Então, eu penso a Quaresma como aquela caminhada, que para mim, nas minhas crises de ansiedade, por vezes eu dou uma caminhada, eu sento, tento fazer uma respiração mais lenta e me ajuda bastante. E eu acho que penso que na rotina da vida, a Quaresma é esse sentar embaixo da árvore, diminuir um pouco o ritmo, mesmo que o comércio continue igual, o nosso trabalho continua igual, a gente bate o cartão igual, a gente tem horários da mesma maneira, mas precisamos pensar um momento, né, para fazer esse exercício. Com certeza.
Eu estava olhando aqui um pouquinho da história da Quaresma, né? Por volta assim do século 6 depois de Cristo. Isso é lá pelo ano 500, né? 600 por ali, não é? A Igreja de Roma, a Igreja Católica, ela tinha o costume, eu acho que a reforma até nem tinha acontecido ainda, ela tinha o costume de batizar as pessoas no domingo da Páscoa, né? E aí, na quarta-feira de cinzas, 40 dias que antecedem a Quinta-feira Santa, né? Ou a Sexta-feira Santa, eles faziam o sinal da cruz na cabeça das pessoas usando cinza, né? E aí, depois disso, elas eram enviadas para casa, não é? Para a rua, para suas comunidades, para experimentar um tempo de penitência. Quando o Alan fala assim, sentar embaixo de uma árvore, pensar um pouco sobre a vida, largar um pouquinho esse estresse que incomoda, seria um pouquinho isso de penitência, deixar de fazer algumas coisas que a gente sempre faz e pensar na vida, né? Eu acho muito bonito alguns sínodos da nossa igreja fazem um tempo de jejum diaconal. Eu não sei se o sínodo norte catarinense está fazendo isso, mas eu sei de outros sínodos que fazem, onde as pessoas, por livre e espontânea vontade, deixam de fazer coisas que gostavam, não é? Eu só vou dar um exemplo aqui, um chocolate, né? Gosta de chocolate. E aí, em vez de comer o tal do chocolate, guarda aquele dinheirinho assim do lado, que é o valor que ia custar o chocolate, e depois doa esse dinheiro para uma instituição que trabalhe com uma questão que dê mais vida às pessoas que estão em necessidade. Jejum diaconal, muito bonito isso, não é? Então, à medida que eu deixo de comer o meu chocolate, eu estou pensando, puxa, tem gente que está precisando desse dinheiro aqui, é um dinheiro pequeno, mas somado com uma porção de gente que deixa de comer chocolate e que investe esse dinheiro ali, acaba dando uma soma mais vultuosa, não é? E isso são práticas bonitas de penitência. Essa palavra penitência é uma palavra que vem da Igreja Católica, mas é aquilo que o Alan falou agora, é pensar na vida, é refletir sobre o que vem pela frente, não é? A Sexta-feira Santa, ela é um evento dentro da história da Igreja. Ali Jesus Cristo se entrega por amor a nós, e a gente fica pensando, né? Eu tenho tantos dons, não é? Deus me deu de presente dons e eu posso fazer uso destes dons, e como eu posso usar eles melhor? É um tempo de pensar nela, e Flávio, é um tempo de refletir sobre a vida da gente, né? Olha que interessante, né? Penitenciária, penitência, penitenciária, Pensar na vida. pensar na vida, a cela, a Sim, cela. é, Os antigos mosteiros, onde as pessoas dormem, né? Aqueles, os monastérios, eles chamavam os quartos de cela sim, também. isso mesmo. Esta é a minha cela. Aham. E olha como é interessante, é o momento ali de pensar, é o momento ali de você refletir, é o momento de você pensar na tua vida, é a hora de você rever seus conceitos e sair transformado. Isso, Essa é a ideia, né, da é, penitenciária e também sim, da cela, que é o é. quarto nosso de cada dia, né? Uhum. De a gente poder se transformar a partir das nossas reflexões. E olha que interessante também, essas palavras são palavras complicadas que cercam toda a quaresma. Quando a gente fala em reflexão, Uhum. muitas vezes a gente fala em refletir, refletir algo, mas fazer de novo. E flexão é aquilo que quando a gente se agacha, né? Ou quando você Uhum. vai ter que se você está no quartel, você vai ter que Certo. fazer força nos teus músculos, você vai cansar os teus músculos, né? E Interessante. aí você vai sentir também aquela coisa do cansaço do corpo, porque Uhum. o corpo, se você fica reflexionando sempre, Uhum. chega um momento que sabe aquela coisa, se você pegar uma pedra e segurar na mão assim um bom tempo, chega uma hora que ela vai cair.
porque os músculos não aguentam mais. E é nessa hora que eu diria assim que as pessoas deveriam aprender assim que quando tu não aguenta mais, ali flexionando os teus músculos, é ali que Deus está. É Ele que vai ajudar a gente, né? A segurar as pontas e dizer, ó, quando eu não aguento mais, caiu os meus braços, a minha força se extinguiu, ali é a hora da quaresma. Aí Deus te pega no colo, né, Flávio? Tem muita Bonitinho. palavra cerca, É, e a gente pode trabalhar é. muito isso, que a quaresma fala muito a gente ouve só, né, essa coisa da É. penitência, Hum, refletir, hum, e a gente pode ir mais fundo nisso, né, que é sim. muito importante também. É muito boa essa imagem, porque quando a gente segura uma pedra 5 minutos, é uma coisa, né? Se a gente Uhum, segurar a pedra 1 hora, ela tem sim. o peso quase de um É, caminhão. sim. E a gente faz isso com os pensamentos, né? É, A gente fica martelando, por vezes, os pensamentos e carregando eles, e eles se tornam cada vez mais pesados. Então, refletir, é. repensar, também saber e aprender a colocar nas mãos de Deus os nossos próprios pensamentos. É um exercício que não é fácil. Por isso que precisa de uma quaresma toda, para a gente treinar, né? A palavra quaresma vem de 40, né? 40. A palavra 40, dentro da Bíblia, ela tem um significado muito interessante. Os judeus, depois que foram libertados da escravidão no Egito, caminharam 40 anos, né? Jesus teria jejuado 40 dias. O número 40 é um número assim muito usado na Bíblia. Agora, de cabeça, não estou recordando mais Então, nenhum, mas... É o número 40 da penitência, gerações, né? são Como? 40 gerações Isso, entre Adão e até isso, Moisés, e de Moisés é, até Jesus, mais 40 isso. gerações, né? Então, tá E, muito forte. e aí uma coisa que certa vez eu descobri, para muita gente isso é comum, mas eu imagino que muitos de vocês que nos ouvem não saibam, o número 40 significa o tempo certo. O tempo certo para você fazer a sua reflexão, para pensar numa mudança de vida. De repente pode ser 45 dias, não é? Ou pode ser só 10, ou pode ser 1 hora, mas quarentena é o tempo certo. E é o tempo certo para a gente tomar decisões. Quarentena. Jesus Lembra a é, pandemia, Renato? é, é, e Quarentena, quer dizer, é o tempo da segurança, o tempo é, certo. e quanta coisa está acontecendo agora nesse tempo de pandemia, não é? De pessoas que estão refletindo, não é? Quanta criatividade está brotando. Eu agora de manhã li uma poesia de uma pessoa que nunca tinha ousado fazer poesia, não é? Sim. Isso brotou, né? Uma poesia bonita, cara, não é? E, gente, a gente pode usar isso de uma forma positiva. Eu sinceramente, às vezes eu tenho a impressão que tem gente que usa a quaresma de forma errada. Ai, deixa o Espírito Santo falar para o teu coração e ouve aquilo que o Alan falou há pouco, sentar embaixo de uma árvore. O Alan tem essa possibilidade, lá em Rodeio 12, ele toca aquele negócio. Lá tem É verdade. bastante árvore, né, Alan? Eu sei que muitos de vocês moram em apartamentos, mas olha, tem uma praça e debaixo de uma dessas árvores tem um banco. Coloque a sua máscara, vá lá, fique em silêncio e peça, Deus, fala para mim aqui. Aí a pessoa vai começar a ouvir os pássaros, vai começar a ver o cachorro passando, vai começar a ver o vento movimentando as folhas, e ali, nesse ciciar do vento, que não é tempestade, ali tem palavra de Deus, ali tem voz de Deus, e é só escutar, pessoal, é só escutar. E aqueles pensamentos que vão vir na tua cabeça, pode ser que você pense no seu time do coração, no Grêmio, que não está trocando técnico, etc. Tudo bem, deixa isso aí passar, mas vem uma outra coisa logo depois. Olha, eu poderia ali fazer isso. Isso são sopros do Espírito Santo, pessoal. O Espírito Santo soprava no passado na cabeça das pessoas exatamente como continua fazendo hoje, só que nós temos que estar abertos aí. Tem um ouvido
aberto para entender esses recados. E se não entendeu direito, reflete em cima, Quaresma, reflete no tempo certo, vai te fazer um bem danado, vai dar acréscimo na tua vida, vai dar valor à tua vida. Gente, acordemos! É verdade, Renato. E assim, grandes teorias são feitas de coisas pequenas também, né? Sim. Se a gente vê, tem uma teoria aí muito famosa aí, da física, que é alguém que estava debaixo de uma árvore, uma macieira, a tal da maçã que caiu na cabeça. E aí disso surge toda uma teoria da física, cara, a partir que envolve a gente e coisas muito grandes a partir de coisas tão pequenas, né? E que isso acontece na vida da gente, né? Essa da maçã pode não ser verdade, mas é ótima, né, cara? É ótimo, né? É ótima. Ainda bem que melancia não dá em árvore, né? Mas jaca dá. Jaca dá. Fazer um pé de jaca. É verdade. Na época da produção. Mas é o ócio criativo, né? Porque a tensão do dia a dia, ela inibe até a nossa criatividade, né? Ela acaba com a gente, né? Sim. E aí, quando a gente consegue parar, dá um restart, até nessa questão da nossa, vamos falar uma palavra meio perigosa, mas até da produtividade, né? Sim. Porque a pessoa, quando ela para, ela relaxa, ela acaba várias ideias de grandes invenções, como lembrou o Flávio, e grandes teorias surgiram naquele momento do ócio, né? Sempre lembro de colegas, olha, as minhas melhores prédicas, né? Saíram naquele momento do descanso. Eu já disse uma vez no programa que as minhas prédicas, as melhores, eu considero também, surgiram assim na madrugada, quando de repente acordava mais descansado e vinha a ideia na cabeça, né? E é importante esse tempo do silêncio. A Quaresma, para mim, lembra muito. Eu já vou me adiantar um pouco no calendário, né? Mas a gente ainda vai ter tempo para falar disso. Mas a Quaresma me lembra muito a Sexta-feira Santa. Porque a minha casa sempre foi bastante agitada, vamos dizer assim, com cuidado, né? Minha mãe deve estar lá escutando o programa agora. Daqui a pouco ela me liga. Mas assim, que legal. Na nossa casa a gente morava longe do centro de Joinville, então sempre tinha toda uma logística com ônibus. Meu pai trabalhava no centro da cidade, ia sempre de carro, de manhã, voltava à noite. Eu estudei maior parte do tempo no colégio agrícola, meus irmãos também. Então era tudo uma agitação assim durante a semana, bastante corrido. Para minha mãe também, que ainda assumia todas as tarefas da casa, e ainda mais outros trabalhos também, com as geleias. Teve um tempo também que ela foi revendedora. Então, era bastante agitado. Mas na sexta-feira era o dia do silêncio. Na Sexta-feira Santa, a gente não tinha nenhum hábito assim de mudar a alimentação. Às vezes, na Sexta-feira Santa, a gente não comia carne, mas não era uma regra. Mas o silêncio. Não se batia um martelo, não se pegava uma ferramenta. Então, já toda a semana da Páscoa a gente incorporava isso na nossa rotina. Sim. Essa coisa do silêncio. Não dava para fazer na Quaresma toda, mas naquela semana a gente refletia sobre isso. E eu lembro que na sexta-feira minha mãe era muito, muito séria nisso. Na sexta-feira não se pegava em ferramenta, não se fazia barulho, não se ligava o rádio. E são hábitos que não eram uma lei, né? Naquele momento para nós era, mas não era entendido como uma lei a partir da fé, né? Mas era um comportamento que hoje faz eu lembrar bastante, né? A importância dessa devoção no sentido positivo, de saber parar e de se esforçar para parar. Né? Porque precisa ter esse passo, né? O Renato foi muito enfático ali, gente, vamos acordar, vamos usar a Quaresma para refletir. E tem que dar a chacoalhada, porque por vezes envolvidos na rotina da vida, na correria, a gente precisa que alguém chegue e dá uma puxada em nós e diga, cara, para um pouquinho, segura a onda, tu vai se arrebentar assim. Dá um tempo para a vida, né? Eu diria que mudou muito a questão da Quaresma nos últimos 40 anos, 50 anos, mudou demais. Ela passou de ser algo coletivo
para ser algo individual. Uhum. O que era o coletivo? Eu lembro que ninguém buzinava. Olha, era um silêncio na Sexta-feira Santa, cara, meu, fora do comum, porque todas as pessoas tinham isso mais muito forte. Hoje, por exemplo, Sexta-feira Santa, se eu não fizer algo, se eu sair na rua, não percebe, as pessoas se xingam, continuam brigando no trânsito, continua aquela griteiro e, sabe, as pessoas perderam. Só que a importância, e aí vem uma coisa legal, né? A importância é dizer assim, justamente, né? Quando a gente reflete, quando a gente pensa a Quaresma, ela é algo individual, que a gente passa para quem a gente está do nosso lado. Por exemplo, a tua mãe, né? Ela fazia as coisas, a casa inteira tinha que entrar naquele esquema de cuidado, de dizer, hoje é sexta-feira, hoje é um dia diferente, né? Hoje nós não vamos comer carne, hoje nós não vamos isso, hoje não, olha, não vamos ligar a televisão, nem o rádio, porque era barulho na época, né? Então, sem barulhos. Então, era um dia que as pessoas, até isso, né? Não escutavam rádio e nem televisão. Agora, imagina uma Sexta-feira Santa hoje sem televisão e sem rádio. As pessoas não iam nem saber, as pessoas não iam nem saber o que fazer dentro de casa, cara. O Corre o Alan, risco de acontecer problemas. o Flávio e o Alan estão citando aqui a palavra ócio, não é? É uma palavra diferente, de novo, né? Que talvez você pode pesquisar isso na internet. Ócio significa não fazer nada mesmo, né? Significa sentar sem nenhum objetivo em vista. E aí, essa questão do jejum, eu tenho um colega meu, ele é mais idoso do que eu. Ele é uma pessoa super saudável. Aí um dia desse eu conversei com ele, perguntei, escuta, cara, qual é a... Me dá aí o segredo, a o mágica. mapa, o mapa da mina. Diz ele, olha, Renato, eu toda quarta-feira eu só ingiro água. Eu jejuo nas quartas-feiras desde 30, 40 anos atrás. E aí eu fui olhar um pouquinho essa questão na internet. Tem sites ruins, mas também tem sites bons, não é? O jejum faz um bem danado para o organismo quando ele é bem feito, né? Esse nosso colega, ele só toma água na quarta-feira, só ingere água. E ele já espera quarta-feira por isso, porque ele sabe que faz um bem danado para o organismo. Quando Jesus jejuou 40 dias, ele também orou. E o ato de jejuar, o ato de refletir, o ato de pensar na vida, esse ato, vou inventar uma palavra aqui, quaresmático, sei lá se dá para dizer um negócio desse, mas esse ato também tem a ver com orar. Lembrar de pessoas, lembrar de situações. Nós temos colegas que foram atacados pelo Covid, que estão se recuperando em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aqui em Blumenau, não é? E em outros lugares, pessoas das nossas famílias, tem gente falecendo. Agora, recentemente, faleceu uma grande liderança da ISLB por causa desta doença. Orar pelas famílias que ficam, pela dor, pela saudade, quer dizer, a quaresma, esse ato quaresmático tem a ver com jejuar. Eu falo em chocolate, mas quando eu jejuo, eu desloco a concentração de sangue em roda do meu estômago para o meu cérebro, e ele fica fresco. Ele pensa coisas que não pensava, ele consegue articular lances que não articulava. Eu penso que é um pouco por aí o caminho para se chegar na roça. E o Flávio, parabéns aí, Flávio, tu sempre traz essas histórias aí da tua família, da tua comunidade. Sabe qual é a impressão que tu me passa, Flávio? Que a tua cidadezinha era bem pequenininha, porque isso que tu diz aí em cidade grande fica complicado, mas a gente pode fazer isso a partir de decisões, não é? A vida é uma constante decisão. Se eu te falar que Toledo até hoje é uma cidade que depois ela tem mais de 150 mil habitantes. É uma cidade Mas isso grande. é grande. Não cita nome, E senão... hoje, a partir depois das 10 da noite, ela é uma cidade parada ainda. Ela é uma Aham. cidade até hoje. Assim, se tu sair 10 horas da noite, tu vai perceber assim que é uma cidade que não, meu,
Para dizer assim, não tem aquela muvuca, muitos bares, assim como em outros sim, lugares. Que a gente precisa, e Quaresma é esse momento de a gente tirar um tempo para essa relação ficar mais saudável. Sabe aquela coisa, Renato, que às vezes para a gente ter bons amigos, a gente tem que, como é que eu diria para você? A gente tem que ir na casa dele, a gente tem que conversar com ele, a gente tem que ligar para um bom amigo, a gente tem que manter a relação para continuar saudável, essa relação e tal. E assim também é com Deus, não é verdade? A gente precisa ligar para ele de vez em quando, ou seja, se ligar a ele em nossas orações e tal. O que eu vejo assim é que as pessoas fazem da relação com Deus uma relação tão pessoal que chega a ser desleixada. Porque como a gente é desleixado nas nossas relações pessoais, a gente acaba sendo desleixado também na nossa relação com Deus. Olha como é interessante. E a Quaresma, ela vem para dizer, olha, não é assim. Gente, vocês têm que, de novo, se ligar a esse que é tão importante nas suas vidas. De novo, fala com ele está ali do teu ladinho, esperando que você sente no banco da praça para conversar com ele, vê a grandiosidade que ele pode te mostrar a partir da natureza e assim por diante. Olha, e ver que a gente não é aquilo tudo também, que a gente não é as pessoas mais importantes do mundo, não é verdade? sim, sim. Eu concordo contigo, né? E aí voltamos de novo nessa tecla que a gente bateu antes na questão de uma reflexão particular, né? Porque se o nosso coração bate milhares de vezes por dia, quem está permitindo essa batida aí é Deus quem está permitindo, né? Se nós temos o privilégio de ter pessoas amigas, é Deus que nos promoveu essas pessoas, né? E se a gente tem, e todo mundo tem as crises que se abatem aqui e ali, a gente pode resolvê-las sozinho, mas resolver uma crise sem nenhuma ajuda é complicado. Então, Deus coloca pessoas do nosso lado que nos ajudam a sair da crise, a partir de um bate-papo, a partir de uma rodinha de conversa, não é? Então, nós temos que prestar atenção nestes desenhos que acontecem do lado da nossa vida, nós temos que estar, vou usar uma palavra moderna, né, Flávio? Conectados, né, com essas possibilidades, conectadas, porque senão a gente vai enfiar cada vez mais o pé no barro, vai afundar cada vez mais, e isso vira uma areia movediça, e aí, de repente, a gente não sai mais desse buraco, e aí é capaz de se afogar. Essa imagem da areia movediça ainda é assim, né? Depois que tu entrou nela, quanto mais tu mexe, mais tu afunda. Pois é. Tem isso Então, também, né? a gente tem que ter um cuidado onde a gente... Por isso, ó, antever não é a palavra, né? Porque ninguém pode olhar lá na frente, mas olhar o primeiro passinho ali onde você vai pisar, isso a gente pode, né? Muitas vezes as pessoas se preocupam tanto com o horizonte, né, Renato, que não estão olhando ali no próximo passo. No presente. Isso, e aí acaba tropeçando, caindo em lugares ou se machucando, onde normalmente, se a gente prestasse atenção, não aconteceria, não é verdade? E a gente percebe isso muito na vida das pessoas. Por isso, esse momento de reflexão é tão importante, é o momento de a gente olhar para a palavra também. Seria muito importante que as pessoas, ao invés de muitas vezes abrir telas no seu computador, abrisse a Bíblia. Sabe? Aquela ideia, porque ali também tem uma tela que fala da vida da gente. A Bíblia são muitas telas, eu diria assim. Vamos fazer também esse paralelo aí moderno, né? Em vez de a gente ficar abrindo janelinhas dentro do computador ou trocando de canal para descobrir coisas novas, vamos abrir a Bíblia. Ali tem muita coisas que se encaixaria naquilo que a gente precisa, naquilo que a gente realmente faria a gente se construir a partir da palavra, se fortalecer, né?
Vocês devem estar estranhando, o Alan não aparece mais aqui na conversa e nem tampouco na nossa tela, para quem está nos assistindo, né? O Alan teve algum problema aí, ele precisou sair. E aí ficamos eu e o Flávio aqui. Mas nessa linha que o Flávio está falando aí sobre se conectar na Bíblia, que pode ser uma tela, né? Sabe, Flávio, um dia desses, um sujeito chegou para mim, ele estava hospedado num hotel perto da igreja onde eu era pastor, não é? Da comunidade onde eu era pastor, e ele assistiu um culto. Eu perguntei, escuta, não te conheço, de onde é que você vem? Não, sou engenheiro, estou aqui fazendo um trabalho numa firma aqui, e eu vim ver o que é isso aqui. Vocês leem a Bíblia? Eu disse sim. E tem onde conseguir uma Bíblia aqui para eu dar uma lida? Eu estou num hotel ali de noite, não sei o que fazer. Aí eu alcancei uma Bíblia para ele. Aí ele pegou, folheou e disse assim, ó, onde é que eu começo a ler aqui? Aí eu disse, olha, cara, pega aqui o Evangelho de Marcos, não é? Que no meu ponto de vista é um evangelho fácil de ser entendido, etc e tal, né? E eu sugeri para ele. Tu sabe, Flávio, que no culto da semana seguinte ele veio e me mostrou a Bíblia que eu tinha alcançado para ele, com o Evangelho de Marcos totalmente rabiscado, com pontos de interrogação, não é? E ele queria conversar sobre aquelas coisas comigo. Então, isso que tu está falando, Flávio, eu volto a bater assim numa tecla, né? Tudo são decisões, a vida é repleta de decisões. Eu decido se eu vou comer melhor, se eu vou comer uma alimentação mais saudável. Eu decido se eu vou tomar menos remédio, né? Eu decido se eu vou me exercitar, não é? E eu decido ir ao médico, à médica, e aí ele me receita lá, o senhor deverá tomar tanto isso, tantas Tantas vezes por dia, vitaminas, isso. comer. E aí tu vai para casa e faz, né, Flávio? Faz. Mas vem cá, a Bíblia é um baita, desculpe, baita é uma expressão gaúcha, é um grande livro de receita. E aí quem vai ler logo vai descobrir receitas para a vida, rapaz, não é? Olha, Verdade. bem-aventurada, feliz eternamente é a pessoa que olha essas receitas, tchê. É Baixou o verdade. gauchesmo, baixou o Meu, meu gauchesmo. e tem muita gente que, olha, não, sabe, hoje a pessoa não fica mais sem um celular, né? Sem ir lá clicar, ter Isso, as telinhas, né, cara? é, Eu fico pensando quanta gente também, e quando some ou perde, nossa, perde a metade da vida, né? é, E tem ali algo tão interessante, tem um tesouro na casa, que é a Bíblia, né? Está ali muitas é, vezes ali, ó, deixar de lado, é capaz de um filho ou um neto pedir, o que que é isso? Ah, uma coisa que veio da, isso, da tua avó, e está ali, né? isso, é, E nem, é, não se importa com o conteúdo, mas se importa de uhum, onde veio, né? Isso uhum. aqui tem uma Bíblia de 100 anos aqui na minha casa. Ah, Sim, mas se não abrir ela e não ler é, ela, não vai fazer sentido nenhum é, para aquela família ou para aquela pessoa. é isso. É importante essa ideia assim de é mais importante ter ela do que ela aberta no Salmo 23 na porta da casa. Isso. É Sim, você folhear ela e saber o que ela está é, dizendo para você. é, é. Não é um bibelô, não é só um símbolo, é muito mais do que isso. E ler a Bíblia, no nosso contexto do nosso programa, ler a Bíblia seria também fazer jejum, não é? Jejum da televisão, não é? Jejum de algum livro, de alguma leitura que está fazendo, de algum hábito que está praticando. Quer dizer, é por aí, pessoal, não tem outro caminho. Eu penso que é por aí. Pelo jeito, estamos chegando no final do nosso programa, Flávio, é isso? Tem 10 minutos ainda. Tem 10 Cinco. minutos, 5 Cinco, minutos. cinco. 5 minutos ainda. É, eu sinto muito prazer, Flávio, de estar debatendo essas questões aqui contigo e também com os nossos ouvintes, não é? Quaresma, pessoal.
temos agora um tempo relativamente grande até a Quinta-feira Santa, até a Sexta-feira Santa, e aí vem o domingo da Páscoa. Para algumas pessoas isso não diz mais absolutamente nada, não é? Fizeram uma enquete recentemente numa grande cidade aí e perguntaram para as pessoas o que é Páscoa. Um feriado, né? Foi essa a maioria das respostas, né? Um feriado, é um final de semana mais livre. Não, Ou é dia de ir para Pomerode ver um ovo gigante. Agora, isso, esse ano nem vão fazer mais isso. Né? isso, é muito, mas muito mais que isso, né? Vamos lá, A vamos celebração. refletir sobre isso, Vamos gente. motivar as pessoas, Renato, que tu acha? É, Vamos motivar as é, pessoas assim, olha, se você é católico, vai numa missa, sabe? Se é, você é, é evangélico aí, se você é da Universal, se você é da Assembleia de Deus, se você vai no culto. E se você é luterano, da nossa, é, vai no culto também. é, Vou ter que puxar a tua orelha, dizer assim, ó, vai é, lá, vou fazer aquele papel de pai e mãe, às vezes, que pai e mãe é importante, né, Renato? isso. Vai E no se você culto, não, gente. isso. E se Não você tem... não entendeu direito o que a pastora ou o pastor falou, ou o padre falou, vá perguntar, né? Vá perguntar, né? Ele vai ficar muito feliz, ou ela, Verdade, né? com Vai ficar certeza. muito feliz, é. Porque E é vai importante. e além dele ficar feliz, vai te ajudar a tomar a engrandecer o pensamento, não é? É verdade. E eu penso que nós, até como pastores que a gente é, né, Renato, a gente tem Uhum, essa tarefa de ser um pouco pai e mãe às vezes, porque uhum, a ideia de pastor é aquele que pastoreia, é aquele que uhum, justamente diz para onde as pessoas devem ir. sim, E nesse caminho para onde vocês devem ir, todos eles devem chegar numa porta de uma igreja, gente. isso, Esse é. caminho tem que ser. Essa semana eu ouvi um senhor, Renato, que falou assim: não vou mais na igreja. Eu falei, mas o que aconteceu? Lá na minha confirmação, lá um pastor faz isso e isso comigo lá. O cara deve ter uns 60 e tantos anos, ele deve ter uns 50 anos. Eu falei, 50 anos que ele não vai mais em igreja nenhuma. Eu falei, Aham, mas, nome de Deus, por que tu não vai? Ele falou assim, aquela vez eu fiquei bravo. Pensa numa brabeza é, de 50 anos, cara. E olha, ele não tá bravo, olha como é interessante, ele não tá bravo com o pastor, cara. Ele tá bravo com uhum, Deus, porque ele não sim, tá mais indo na igreja. Olha como é interessante. Então, Quaresma é isso, a gente refletir e é. pensar assim, pô, eu tenho que me reconciliar, eu tenho que, sabe, encontrar novos caminhos, novas saídas, né? Essa É pessoa que te falou isso, né, Flávio, com todo o respeito que eu tenho por ela aqui, não é? Mas é como se ela estivesse carregando uma sacola de pedras durante 50 anos, não é? Uma sacola de pedras, sempre carregando junto, né? sim, Pesadinha, é, pesadinha, mas vamos lá, né? Tia? Tem que carregar esse negócio aqui junto e tal. Que é coisa. isso, é isso. Mas daí, olha só, a igreja continua fazendo parte. Encontrei ele no velório do irmão, daí ele veio na Uhum. igreja, né? Sim, sim, sim. Ele ouve, né? Então, É, são situações, mas para que isso não aconteça na sua vida, você que está ouvindo a gente, que você não fique com essas cargas aí durante tanto tempo, a igreja é o lugar onde a gente aprende a perdoar, onde a gente aprende a se reconciliar, onde a gente uhum, aprende a olhar para frente, mas assim, cuidando nos primeiros passos, para a gente uhum. não tropeçar e cair e se machucar. Mas vamos lá, gente. Olha, o tempo, nossa, teria muita coisa para conversar, né, Renato? Mas É. terminou, a gente não tem mais tempo. Então, para você, um grande abraço. Renato vai se despedir daqui a pouquinho. Um forte abraço. Tenho certeza que o Alan também queria mandar um abraço para É. você. Não vai poder, porque, enfim, não deu certo. Teve que sair. Então, tudo de bom, uma boa quaresma aí para todos nós. Um abraço para todos vocês e um abraço para o Alan também. E um abraço para ti, Flávio. Que Deus nos abençoe agora neste domingo. Amém. E, ó, vamos para o culto, gente. Um abraço. É. Tchau.